3 homens. Apenas 3 homens entre Cristo e o fim de tudo. Você consegue imaginar um momento na história em que a própria Igreja Católica, nossa Igreja, quase desapareceu para sempre? Não por perseguição externa, mas porque seus próprios líderes lhe traíram a fé? Isso realmente aconteceu. No ano 320, uma heresia tão sedutora varreu o mundo cristão que bispos, patriarcas, até mesmo imperadores, todos curvaram os joelhos diante da mentira. A doutrina que Jesus Cristo deixou aos apóstolos estava sendo destruída de dentro para fora. Mas Deus nunca abandona a sua igreja. E naquele momento de trevas absolutas, quando tudo parecia perdido, 3 homens disseram não. Um deles era um advogado comum, pai de uma filha, que vivia em Antioquia. São Filogônio, o homem que segurou nas próprias mãos o destino da fé católica. Esta história vai mexer com sua alma. Se você tem fome de verdades que transformam, deixe seu like agora. Você está prestes a descobrir como a coragem de um só homem salvou 2000 anos de cristianismo. Antioquia, ano 313. As ruas que antes ecoavam gritos de terror agora respiravam liberdade. O Edito de Milão havia chegado como um sopro divino. Pela primeira vez em 3 séculos, ser cristão não era mais crime de morte. Nas salas do tribunal, um homem de meia-idade organizava seus pergaminhos pela última vez. Filogônio conhecia cada lei romana, cada artigo, cada precedente. Durante anos, sua voz havia defendido os oprimidos contra os poderosos, os fracos contra os tiranos. Mas naquela manhã, algo diferente pulsava em seu coração. Ele olhou para casa, onde sua esposa cuidava de sua filha pequena. Uma vida simples, honrada, próspera. Qualquer homem se contentaria. Mas Deus tinha outros planos. A notícia chegou como um raio: o bispo Vital havia morrido. A comunidade cristã de Antioquia, uma das mais antigas do mundo, onde os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez, precisava de um novo pastor. E então aconteceu algo extraordinário. Não foram os clérigos que escolheram. Não foram os nobres ou os influentes. Foi o povo simples, os fiéis comuns, que ergueram suas vozes em uníssono. Filogônio. Queremos que Filogônio seja nosso bispo. Um advogado leigo. Casado. Pai de família. Na igreja primitiva, isso era possível, mas, e por que ele? O que viam naquele homem que nem ele mesmo enxergava? Filogônio sabia que aceitar significava deixar tudo para trás. Sua carreira brilhante, sua vida confortável, sua segurança. Mas quando olhou nos olhos daqueles cristãos, pessoas que haviam sobrevivido às perseguições mais brutais da história, viu algo que o tribunal jamais lhe havia mostrado: almas famintas da verdade de Cristo. E ele disse sim. A consagração episcopal de Filogônio foi diferente de tudo que Antioquia já havia presenciado. Pela primeira vez em 3 séculos, um bispo cristão podia ser ordenado à luz do dia, sem medo, sem esconderijos, sem o terror da morte pairando sobre a cerimônia. Quando as mãos se impuseram sobre sua cabeça, Filogônio sentiu o peso de uma responsabilidade que ia muito além de sua compreensão. Não era apenas pastor de uma comunidade, era o primeiro bispo da Era da Liberdade. Sobre seus ombros repousava a tarefa de reconstruir uma igreja que havia sobrevivido nas catacumbas, e agora precisava aprender a viver na luz. Mas Deus havia preparado este homem de forma única. Cada caso que defendera como advogado, cada injustiça que combatera, cada oprimido que protegera, tudo havia sido escola para este momento. São João Crisóstomo mais tarde diria: como advogado, defendeu os homens contra as ciladas dos inimigos. Como bispo, protegeu os cristãos contra os ataques do demônio. Filogônio mergulhou na obra com paixão ardente. Organizou a liturgia, cuidou dos pobres, instruiu os catecúmenos. Suas mãos, que antes seguravam códigos legais, agora abençoavam crianças e consolavam enlutados. Sua voz, que ecoava nos tribunais, agora proclamava o Evangelho. E foi ele quem finalizou a construção da majestosa Igreja Paleia, um símbolo poderoso de que o cristianismo não mais se esconderia. Pedra sobre pedra, ele ergueu um templo digno do Deus que havia libertado seu povo. Mas no horizonte, nuvens escuras se formavam.
Em Alexandria, um presbítero chamado Ário começava a pregar ideias sedutoras e ideias que negariam a própria divindade de Cristo. E essa tempestade logo chegaria às portas de Antioquia. Filogônio não imaginava que sua verdadeira prova estava apenas começando. Alexandria, 318. As palavras de Ário espalhavam-se como fogo selvagem. Houve um tempo em que o filho não existia. Simples, lógico, sedutor e completamente herético. A heresia ariana não era como as perseguições anteriores, brutais, mas externa. Esta era diferente. Vinha de dentro, vestida de erudição, envolvida em argumentos aparentemente racionais. Ário não atacava a igreja com espadas, mas com palavras que corroíam a própria essência da fé cristã. Se Cristo não era verdadeiramente Deus, então sua morte na cruz não tinha poder para salvar. Se ele era apenas uma criatura superior, então todo o cristianismo desmoronava como castelo de areia. Mas a heresia era tão sutil, tão bem articulada, que até mesmo bispos instruídos começaram a vacilar. Em Antioquia, Filogônio recebeu as primeiras cartas de Alexandria. Seu coração de pastor imediatamente reconheceu o perigo mortal. Aquele homem que havia defendido a verdade nos tribunais agora enfrentava uma batalha infinitamente maior, a defesa da própria divindade de Cristo. Ele escreveu urgentemente a Alexandre, patriarca de Alexandria: Irmão, este homem é inimigo da igreja. Não podemos hesitar. Não podemos negociar com quem nega a Cristo. Suas palavras eram firmes, mas seu coração sangrava. Como poderia um presbítero cristão atacar o próprio fundamento da fé? Noites inteiras Filogônio passou em oração. Caminhava pelos corredores de sua casa, onde sua filha dormia tranquila, inconsciente da tempestade que se aproximava. Olhava para sua esposa e pensava: que mundo estou deixando para elas? Então chegaram notícias devastadoras. Bispo após bispo estava aderindo às ideias arianas. Não por convicção, mas por conveniência. Era mais fácil ceder do que resistir. Mais seguro seguir a multidão do que permanecer sozinho na verdade. E Filogônio percebeu com horror crescente. Ele estava ficando isolado. Ano 322. A heresia ariana havia se espalhado como praga. Cartas chegavam diariamente a Antioquia com notícias cada vez mais devastadoras. Bispos que Filogônio respeitava, homens que havia considerado pilares da fé, um a um curvavam-se diante das ideias de Ário. Filogônio segurava entre as mãos uma carta que o gelava até os ossos. Era do próprio Ário, escrita a Eusébio de Nicomédia, e havia chegado a ele por acaso. Nela, o herege se vangloriava: quase todos os bispos do Oriente concordam conosco. Apenas 3 ainda resistem teimosamente à verdade. 3. Apenas 3 bispos em todo o mundo cristão ainda defendiam a divindade plena de Cristo. Filogônio era um deles. As pressões vinham de todos os lados. Cartas de amigos sugerindo que ele reconsiderasse sua posição. Visitas de delegações que falavam em unidade da igreja e paz entre irmãos. Até mesmo alguns de seus próprios presbíteros sussurravam que talvez fosse hora de ser mais flexível. Mas Filogônio havia aprendido algo nos tribunais que agora se tornava sua âncora. A verdade não é democrática. Não importa quantos votem contra ela, ela permanece verdade. Cristo era Deus feito homem, ou toda a fé cristã era uma mentira. Não havia meio termo. Noites de insônia se tornaram rotina. Filogônio caminhava pelos jardins de sua casa episcopal, olhando as estrelas que Deus havia criado. Senhor, murmurava, se estou errado, mostra-me. Mas se estou certo, dá-me forças para suportar esta solidão. Você já se sentiu completamente sozinho defendendo aquilo em que acredita? Comenta aqui sua experiência, vamos nos fortalecer juntos. Sua esposa via a angústia em seus olhos. Sua filha perguntava por que papai parecia sempre preocupado. Mas Filogônio sabia que não podia ceder. Não por orgulho, mas por amor, amor a Cristo, amor à igreja, amor às gerações futuras que herdariam a fé. Se ele conseguisse proteger, a solidão estava se tornando insuportável. Mas a verdade era inegociável.
Ano 323. O mundo cristão havia escolhido. Imperadores apoiavam Ário. Concílios locais endossavam suas doutrinas. A heresia não era mais sussurro, era grito triunfante que ecoava de Constantinopla a Alexandria, de Roma a Jerusalém. Filogônio estava em sua biblioteca episcopal, rodeado pelos escritos dos padres apostólicos, quando chegou a notícia final. Até mesmo bispos que ele considerava inabaláveis haviam cedido. A pressão imperial, o medo do isolamento, a promessa de paz, tudo havia conspirado contra a verdade. Ele era agora, literalmente, um dos últimos 3 homens na terra defendendo que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus. 3 homens contra o mundo inteiro. 3 vozes contra um coro ensurdecedor de heresia. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Naquele momento de solidão absoluta, Filogônio sentiu uma paz que ultrapassava toda compreensão. Não estava sozinho. Nunca havia estado. Cristo estava com ele. Os apóstolos estavam com ele. Todos os mártires que haviam morrido proclamando a divindade de Jesus estavam com ele. Ele se levantou, foi até seu oratório privado, e ajoelhou-se diante do crucifixo. Senhor Jesus, sussurrou com lágrimas nos olhos, se tu és verdadeiramente Deus, como creio que és, então não importa se o mundo inteiro me abandone. Eu te seguirei até o fim. E naquele momento de entrega total, Filogônio compreendeu sua verdadeira missão. Não era apenas ser bispo. Não era apenas pastor de Antioquia. Ele era guardião da fé apostólica. Nas suas mãos, Deus havia colocado o depósito mais precioso da humanidade, a verdade sobre Cristo. Poucos meses depois, Filogônio adoeceu. Seu corpo, exausto pelas batalhas espirituais, começou a falhar. Mas sua alma permanecia inabalável. Até o último suspiro, ele proclamou: Jesus Cristo é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Ele morreu em 323, aparentemente derrotado. O arianismo parecia ter vencido. Mas Deus escreve o certo por linhas tortas. Os bispos que defendiam a igreja e um jovem de 30 anos lutariam até o fim. 2 anos depois, o Concílio de Nicéia proclamaria exatamente aquilo que Filogônio havia defendido sozinho: Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, consubstancial ao Pai. O guardião havia cumprido sua missão. Aquele advogado comum, pai de família, que se recusou a dobrar os joelhos quando todo o mundo cedeu, ajudou a salvar literalmente a fé cristã. Sem ele e os outros 2 guardiões, o cristianismo teria se tornado apenas mais uma filosofia antiga, uma religião de criatura adorando criatura. Então, quando você entrar em qualquer igreja católica no mundo e ouvir o credo de Nicéia: creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, você está ouvindo o eco da coragem de São Filogônio e seus 2 amigos. Mas a história de Filogônio não é apenas sobre o passado. É sobre você. É sobre mim. É sobre todos nós que, em algum momento da vida, nos encontramos sozinhos defendendo aquilo que sabemos ser verdade. Quantas vezes você já se sentiu isolado por ser católico? Quantas vezes a pressão do mundo moderno sussurrou no seu ouvido: seja mais flexível, adapte-se, todo mundo pensa diferente? São Filogônio nos ensina que a verdade não precisa de maioria para ser verdade. A verdade é verdade. Ele nos mostra que Deus não abandona aqueles que o defendem, mesmo quando parecem estar completamente sozinhos. Que a coragem de um homem pode mudar o destino de toda a humanidade. Que vale a pena resistir, vale a pena lutar, vale a pena permanecer firme. São Filogônio de Antioquia, o santo que não se dobrou à heresia quando toda a igreja cedeu. Um homem comum que se tornou extraordinário não por buscar a glória, mas por escolher a verdade. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com outros católicos que precisam ouvir isso. Deixe nos comentários. Que verdade você está defendendo hoje, mesmo que pareça estar sozinho? E se inscreva no canal, temos muitas outras histórias de santos corajosos esperando por você. Que São Filogônio interceda por todos nós, para que tenhamos sua coragem quando nossa fé for testada.